alguns pontos que eu tirei dessa história para a gente poder meditar. Tá certo? A história, pelo que eu entendi, né, no contexto, fala sobre a Davi e Abigail, no sentido de, né, como aquela mulher teve uma atitude diferenciada e como a atitude dela salvou várias pessoas naquela comunidade onde ela vivia, né? Para vocês entenderem, né, a história, eu acredito que já tenha sido falado aqui, mas eu vou falar porque pode ter outras pessoas que não estiveram presentes. Existia ali, né, Davi, ele tinha um exército a favor dele, ele estava fugindo de Saul e acampou perto da comunidade onde vivia Nabal com a sua esposa Abigail e seus empregados, né? Nabal era um homem com posses, onde ele tinha, né, muito gado, né, muitas outras coisas naquela época. Davi pediu para alguém ir falar com os empregados de Nabal, né, porque naquela época, quando os homens de guerra, eles tinham grandes exércitos, é do jeitinho que a gente vê nos filmes. O que acontecia? Né? Eles pegavam, invadiam o lugar, despojavam, pegavam tudo para eles. Por quê? Porque eles estavam com a força máxima, né? Eles tinham homens ali ao dispor deles. Então a maioria que não tinha, né, um bom coração, que não era uma pessoa generosa, ele entrava nas aldeias, né, nas comunidades daquela época e pegava tudo, né, e despojava os pertences de cada um. Só que Davi, ele tinha um coração o quê? Como o coração de Deus. Né? E o que ele fez? Falou, não vou fazer isso. Eu vou pedir. Por quê? Porque ele estava fugindo de Saul e ele queria que alguém, né, pediu algumas coisas para que Nabal desse a eles. Porque Nabal já vivia ali naquela comunidade, naquele campo, e nunca foi incomodado, né? Então ele falou, eu vou pedir algumas coisas aqui para mim, para os exércitos, né, meu exército, para a gente poder ficar aqui no acampamento. Só que Nabal era um homem, como diz o nome dele, né? A tradução do nome Nabal significa bronco, sabe? Aquela pessoa assim que a gente popularmente conhece como uma pessoa meio gorda, né? Sim, eu não vou dar nada não. Quem é Davi? Né? Quem é esse homem? Né? Eu não vou dar nada não. Eis que se virem para lá, né? Só que ele não sabia o poder que um homem com um exército tinha naquela época, né? Aí o empregado, coitado, temendo, virou lá, falou assim, olha, ele disse que não vai dar nada não. Só que o empregado teve uma ideia, eu não vou falar, eu vou falar com a Abigail. Quem era a Abigail? Né? Era a esposa de Nabal. Era aquela mulher, né, que ela tem 3 características, e quando a gente vê o nome dela, né, na palavra, ele fala, né, ela era inteligente, tá? Bonita e meiga. Ele tinha generosa. E aí, o que ele fez? Eu vou falar com ela. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Você sabe que o seu Nabal não é uma pessoa muito de coração, né, bondoso, e eu não sei o que vai acontecer com isso não. Ela desesperada, né, foi lá, pegou um monte de coisas, né, assados, né, carneiros, né, pegou um monte de coisa, colocou no jumento e foi até Davi. Nisso, Davi já estava pensando o seguinte, quem é Nabal? Quem que ele pensa que é? Eu vou lá e vou matar todos os homens. Só se Deus me impedir, isso não vai acontecer. E saiu ele com aquele pensamento. Aí chega Abigail, se jogou nos pés dele, se humilhou e falou, Davi, por favor, perdoa o meu marido. O nome dele já diz que ele é um tolo, que ele é um bronco. Por favor, não faça nada. Eu trouxe aqui tudo, o melhor que a gente tinha da nossa terra.
dando aqui, mas por favor, não faça nada, né? Davi é extremamente compadecido com a delicadeza, com a inteligência, né? Com aquele coração humilde daquela mulher. Ele falou, não pode deixar que eu não vou fazer nada. Fique na paz. E ela voltou, né? Só que ela não falou nada pro Nabal, não. Porque ele estava lá, né, bêbado, né, todo alegre, né? Ela falou, não, vou deixar para falar no dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, ela chega para Nabal e conta tudo o que aconteceu. Nossa, na verdade, eu posso dizer para os irmãos que ele explodiu de raiva, tá? Porque ele teve um AVC, tá? O que chamam a ciência, chama que ele fala que ele ficou paralisado, tá? E quando a gente vai estudar sobre isso, os estudos falam que ele teve um AVC hemorrágico, tá? Uma vez explodiu na cabeça dele e irrigou todo o sangue para o cérebro dele. Ele morreu em 10 dias, né? E depois que isso aconteceu, Davi pediu a Abigail no casamento e levou ela, né, para morar no palácio, depois da morte de Nabal. Olha que interessante, né? Eu fiquei ali lendo aquela passagem, eu falei, nossa Senhor, que diferença de personalidade. E é um casal, né? Né, completamente inteligente, generoso, e o outro completamente avesso, né? Era uma bipolaridade ali, uma coisa bem controversa. E eu falei, Senhor, me diz o que eu posso falar sobre essa história para nós ali naquela noite, né? Que a gente vai estar ali compartilhando. E a primeira coisa que o Senhor falou para mim, uma pessoa que está em crise, né? O que eu devo fazer quando eu estou em crise? Abigail estava vivendo um momento de crise ali. Pensa, muita coisa pode acontecer com esse comportamento do meu marido. O que eu vou fazer? Né? O que pode ser feito? Chegou para mim um problema para eu resolver. O que eu vou fazer? E a primeira coisa que ela fez, eu vou me humilhar. Que é a coisa mais difícil que tem de fazer nos dias de hoje. Você concorda comigo? Você descer do seu pedestal e você acha que você está certo para poder, né, dizer não, vou abrir mão do que eu entendo, do que eu sei, do que eu acredito pela outra pessoa. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você ouve no dia de hoje que fala, eu me humilhar para fulano? Imagina. Eu? Não. Jesus não mandou eu fazer nada? Aí eu te pergunto, Jesus mandou a Abigail fazer alguma coisa? Ela fez por quê? Ela tinha um coração ligado no coração de Deus. Ela era uma mulher de Deus. A mulher, quando ela é de Deus, ela tem as características de Deus, ela está em oração, ela pede sabedoria a Deus, e Deus vai lá e toca no coração dela. Às vezes as pessoas querem ouvir, né, alguma coisa mais clara e mais alta do que a neve. Deus tem uma coisa com a mulher, principalmente com a mulher, né? Um chama de intuição, enfim. Eu vou chamar de discernimento. É um discernimento, é uma coisa que Deus fala assim, não só com a mulher, né? Com o homem de Deus também. E a gente tem que ter discernimento do que as coisas vão acontecer, o que eu vou fazer naquele momento. Ela pediu ali, ela teve o discernimento, tá? E ela fez, porque ela era uma mulher de Deus e estava ali diante de Deus. Agora eu vou falar
um pouquinho sobre essa humilhação. Existe uma palavra aqui em Filipenses. Eu peço que os irmãos abram, por favor. Filipenses 2. Eu vou ler com os irmãos. É um versículo, irmão, muito interessante. É um capítulozinho, né? Eu vou ler até o versículo 8. A humildade e a grandeza de Deus. De Cristo, na verdade. Filipenses capítulo 2, versículo 1. A minha tradução é da linguagem de hoje, para ter um pouquinho mais de compreensão. Então vamos lá. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Isso é um texto que nos mostra a humildade. Quem melhor do que mostrar para a gente o que é ser humilde? Eu lembro que quando Davi pediu essa mulher para casar com ele, o que ele falou? O que ela falou? Eu vou ser serva. Eu vou ser serva dos seus empregados. Ele falou, não, você vai ser a minha esposa. Olha a humildade dela, né? Porque nós somos chamados para servir. E nós já aprendemos isso com o nosso mestre. O que o nosso mestre diz? Né? O que ele ensinou para os discípulos? Lava o pé. Eu tenho que lavar o seu pé. O que Pedro falou? Não, meu pé não, você não vai lavar não. Se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, a primeira coisa, né? A primeira coisa que eu vejo nesse texto, que tem a ver no momento de crise, você precisa ser humilde e entender, nós precisamos, né? E entender o quê? Que o outro é sempre maior do que nós mesmos. Considere o outro sempre maior do que você mesmo. Se você não fizer isso, você não consegue ser humilde. Você não consegue se abaixar. Você vai ficar com a cerviz dura. Toda vez que você achar que você tem algo a dizer, ou que você tem razão, ou que você tem condições, você não vai dobrar-se diante da situação. E muitas vezes, irmãos, eu acho muito interessante, sim, quando a pessoa se impõe, quando ela tem um equilíbrio das coisas, mas existem situações, irmão, existem situações de crise que você precisa se erguer diante de Deus e abaixar-se. Para mim, o se erguer diante de Deus é o se abaixar diante. Senhor, e agora? Eu vou me humilhar, vou deixar o meu eu de lado, porque essa crise agora não sou eu que resolvo, mas é a tua sabedoria na minha mente. E foi isso o que aquela mulher fez quando ela se jogou nos pés de Davi, né? Engraçado que nesse dia de hoje não é necessário
vai estar pleiteando com alguém, com alguma causa, você não vai literalmente se jogar igual antigamente acontecia isso. E mesmo assim, a gente já tem dificuldade de se humilhar, né? Uma outra coisa em tempo de crise, tá? Aí eu fui ver um pouquinho sobre a questão da palavra crise. O que significa a palavra crise, né? É um episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa e conflito. Essa semana eu estava conversando com uma paciente no meu consultório, e aí a gente estava falando sobre as adversidades e as aflições. Porque Jesus falava para a gente o seguinte: no mundo tereis aflições, correto? E ele fala o quê? Porque eu venci o mundo, né? Então ele manda você, ele nunca falou assim: você não vai sofrer, né? Eu vou livrar você de todo o sofrimento. Ele não falou isso, né? Ele falou o quê? Vocês vão ter aflições. E aí ela falou para mim assim: Sinéia, por que a gente sofre tanto? A gente é cristão, né? A gente tem fé. Mas por que a gente sofre tanto nesse mundo? Eu falei para ela o seguinte: sempre quando uma pessoa faz uma pergunta para mim, eu peço a Deus sabedoria. Porque eu falei, eu não posso falar nada de mim mesmo. Eu peço a Deus: Senhor, me toca, me mostra o que eu tenho que falar. E aí o Senhor me deu o entendimento. Olha isso. A psicologia, ela fala que não existe memória sem emoção. Para você ter memória, você precisa ter uma emoção vinculada àquela memória, né? Só que a emoção, ela nos faz sofrer. Sem emoção não tem sofrimento, né? Por isso que, vamos dizer assim, né, os psicopatas, por exemplo, que não tem, né, e tem um bloqueio das emoções, eles fazem as coisas normalmente, eles não sentem nada daquilo que eles estão fazendo, né? E eles não sofrem, estão fazendo normalmente. Então, para ter memória, tem que ter emoção. Mas para ter aprendizado, tem que ter memória. Se você não tiver memória, você não aprende nada. Então, o que eu entendi? Que as aflições, tá? Como diz a palavra, nesse tempo presente, né? São para nos mostrar uma glória que está para ser revelada. Não é assim? As aflições são justamente os desafios, tá? Para nos fazer o quê? Ter aprendizado. A gente sem aprendizado, a gente sem crescimento, não tem motivo para estar. A gente está aqui para aprender alguma coisa. Por isso Deus não tira as aflições. E por isso nós vamos ter várias crises de diferentes modos. E eu tenho que pedir o que a Deus? O quê? Postura, sabedoria para lidar com uma crise. Porque ela vai me trazer um aprendizado e uma maturidade que muitas vezes eu não tinha antes. Por quê? Porque a psicologia diz que a frustração é que amadurece a pessoa. Se eu tiver tudo o que eu quiser, eu nunca vou ser uma pessoa madura. Eu vou ser uma pessoa mimada. E Deus nunca vai te dar tudo o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. E nem sempre o que você precisa é o que você quer. Isso é sabedoria de Deus. Ele está vendo lá na frente. Ele está vendo tudo, né? E Ele sabe o que Ele está fazendo. E nós temos que ter fé. Ponto 2. Não se estribe
no seu próprio entendimento, porque isso lhe dará anos de vida e paz. Provérbios 3. Tá? Existe duas palavras que eu tirei aqui de Provérbios 3, chamada benignidade e fidelidade. Vamos falar um pouquinho de benignidade no momento da crise. Primeiro nós falamos o quê? Da humildade, não é isso? Você se humilhar perante o Senhor, muitas vezes deixar o seu eu de lado, para que algo, possa ser feito pela mão de Deus, não pela sua mão, tá? Não se inscreve no seu próprio entendimento. Muitas vezes considerar com que o outro seja maior do que você, para que você consiga, ser humilde. Então não se inscreva no seu próprio entendimento. Vamos falar aqui um pouquinho sobre benignidade. O que nós entendemos de benignidade? Que é diferente de bondade. É um fruto do Espírito, correto? O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. É isso? A benignidade, ela é um fruto um pouquinho diferente, A bondade, ela é a ação de ser bom, Se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo o quê? Eu tenho que fazer o bem. Se eu sei que aquilo é bom e eu não faço, eu estou errado, Então assim, o que é a benignidade? A benignidade é aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Depois de tudo que ele passou, ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É isso. A benignidade vai sempre fazer você olhar para o seu próximo de uma forma diferente. Tipo, Senhor, independente do que ele seja, independente do mal que ele tenha, eu vou fazer o bem para aquela pessoa. Perdoa ele. Me ajuda a perdoar pelas aquelas coisas que ele fazia. Abigail era casada com um homem, difícil. Ela era casada com um homem difícil. E ela viu ali naquele homem o quê? Ela foi fiel a ele, ela foi lá, salvou a vida dele, Só que Deus cobrou de uma outra forma, mas ela salvou a vida dele e de todos os empregados da casa, tá? Independente se ele era violento com ela, se ele não era uma pessoa boa, se ele era uma pessoa ruim, ela tinha uma coisa chamada inteligência emocional, benignidade dentro do coração dela. Independente de quem seja, eu vou fazer o bem. Não sei quem é Davi, também não, talvez eu não seja, não saiba, mas eu vou pegar as coisas e vou dar para ele sim. Qual é o problema? Ela salvou a vida de todos com aquela atitude. Então a benignidade, ela é um fruto do Espírito, onde eu estou passando pelo problema, as pessoas estão me humilhando, as coisas estão difíceis, porque a crise sempre envolve pessoas, Sempre envolve pessoas, sempre envolve alguma coisa. E eu tenho que saber lidar. É um filho que está com problemas, que está longe da presença do Senhor, é um marido, é uma doença, tá? É a família. Eu não sei qual é a crise que vai vir para cima de mim. Eu só tenho que entender o seguinte: Senhor, eu estou aqui para servir. Enquanto eu achar que eu sou uma pessoa, que eu só sirvo e faço as coisas se eu ouvir alguém ou ler na Bíblia, ou Deus descer do alto do céu e bradar uma trombeta para mandar eu fazer, eu não vou fazer. Deus fala sobre as mínimas coisas. Deus fala sobre o olhar de uma criança. Deus fala sobre a necessidade do teu próximo.
pessoas. Eu não consigo me compadecer com isso. Se eu não posso materialmente, tudo bem, eu oro. Se eu não posso dar, eu divido. Eu faço alguma coisa. Mas não devo então meu amor que eu não me compadeço, que eu não me quebro. Que eu não me quebro. Então existem coisas, irmão, que no momento de crise tem que estar incluído no nosso caráter. Sabe? Assumir o caráter de Cristo. Tá? Ser humilde, porque senão a gente vai confrontar a crise com o nosso entendimento. E aí, irmãos, vai ter uma coisa chamada, né? Orgulho do eu, vingança, olho por olho, dente por dente. São essas coisas humanas que vão tomar conta da gente no momento de crise. Existe aqui, esse texto, eu vi uma diferença muito grande de personalidade entre Abigail e Nabal, né? Às vezes as pessoas vão pregar, falam de Davi com Abigail, mas eu gostaria de ser um pouquinho diferente aqui e falar sobre duas pessoas que são esse casal diante da mesma crise, tá? Eles estavam diante da mesma crise e tiveram comportamentos diferentes diante da mesma situação. A Abigail, para quem não sabe, né, o nome dela significa alegria do Pai. Então, o que acontece? Existiam duas personalidades ali. Abigail, ela era, né, como diz, inteligente, sábia, carinhosa, generosa, né? E Nabal era aquela pessoa bronca, aquela pessoa que, se não tem que fazer, se eu não tenho obrigação de fazer, eu não vou fazer, né? E eu quero agora, irmãos, pensar um pouquinho sobre isso, porque existem aí dois tipos de personalidades que eu vou perguntar a você se você já conheceu pessoas assim. Na sua vida, no seu meio, dentro da igreja, fora da igreja, na sua família, tá? Pessoas como Nabal. Aquela pessoa ogra que não gosta, né? É aquela pessoa que eu costumo dizer lá no consultório que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Jesus me conhece, sabe quem eu sou, tá? Ele vem para o culto, ele ouve a palavra e ele sai do mesmo jeito que ele entrou, porque ele acha que aquilo é para o outro, é o famoso crente pá, né? Ele ouve a palavra, isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano, para ele nunca é. Ele não pega a palavra e come daquele alimento, né? Então acaba que a pessoa nunca se liberta da situação. Já o crente Abigail não. O crente Abigail, ele vai sentar e vai falar: Senhor, fala nessa palavra, o que eu tenho que mudar na minha vida? O que eu tenho que fazer nos momentos de crise? Né? E ele está ali sempre comendo, ele está ali tentando, erra, porque todo mundo erra, né? Erra aqui, mas pede perdão, volta, se reconcilia com Deus, né? Ajoelha: Senhor, me ajuda a não fazer mais isso não é certo. Ele está reconhecendo o tempo todo as coisas que ele tem que mudar na vida dele, né? E o crente Nabal não. O crente Nabal, ele é explosivo. Ele vai lá dar aquela resposta, se ele não quer fazer, ele não faz. Se o irmão convidou ele para fazer alguma coisa na igreja, ele não quer fazer, ele não faz, tá? Ele não chega junto. Ele é aquele irmão do não mesmo.
nem pergunta se alguém precisa de nada, ele é assim. E eu fiquei olhando essas duas personalidades tão contraditórias diante da mesma crise. Aí eu vou te perguntar, depois da história que eu te contei, quem foi que venceu a crise? Abigail ou Nabal? Abigail. Abigail venceu. Sabe por quê, irmão? Porque existe uma colheita das coisas que a gente faz. Você não pode esquecer disso. Essa semana eu soube de uma menina, 25 anos. 25 anos. Morreu de AVC. E eu fiquei assim, meu Deus, 25 anos? Morreu de AVC? O que houve? Ela tinha algum problema, alguma predisposição? Não. Sempre uma menina muito saudável, não tinha problemas cardíacos, não tinha nada. Tá? Mas o que aconteceu? Eu comecei a questionar, né? Foi uma colega minha lá de trabalho. O que aconteceu com essa mulher para ela ter acontecido isso com ela? Uma menina. Ela estava insatisfeita no trabalho. E aí, saíram algumas pessoas, ela continuou no cargo e ela ficou sobrecarregada. Porque ela teve que fazer o trabalho de todos aqueles outros que saíram do setor dela. E ela começou a ficar angustiada para ir para o trabalho. E ela não queria mais ir. E começou a forçar a ir. E ela não queria. E ela ia revoltada. E ela ia reclamando. E ela ia, que não queria ir. Aí chegou perto da chefe dela e falou assim: olha só, eu quero pedir minhas contas, porque eu não estou mais aguentando esse trabalho. Eu estou chegando cedo, saindo muito tarde. Eu não estou conseguindo dar conta do trabalho. Aí a chefe fez um acordo com ela: minha filha, segura só um pouquinho mais, até dezembro, porque eu vou te dar as contas, mas eu preciso arrumar alguém para ficar no seu lugar. E ela ia reclamando, e ela ia sofrendo, e ela ia daquele jeito, o pensamento dela não parava, e o pensamento dela não parava, até que ela teve um AVC. Ela morreu em setembro, não chegou nem a chegar em dezembro. Mais uma vez, eu digo para você, cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você tem que ter um pensamento, uma mente de Cristo. Existem situações e crises na sua vida que Deus vai colocar, desafios que Deus vai permitir para teu crescimento. Não é para você sofrer, não é para você reclamar, porque quanto mais você reclama, mais do mesmo vem para a tua vida. Você tem que agradecer pelo aquilo que você está aprendendo. Senhor, eu vou amadurecer. Senhor, eu vou crescer. Me ajuda. Não é reclamar, não é ficar pensando 24 horas. Aquela mulher ficava 24 horas pensando no problema, 24 horas cultivando aquela. Começou a tomar ansiedade. Daqui a pouco a menina estava no médico, estava tomando remédio e morreu porque ela teve um AVC hemorrágico. O crente Nabal, ele é explosivo. Ele fica com aquilo na cabeça, ele reclama, ele é totalmente atitude, né? É aquela coisa. Mas o crente Abigail, ele faz o quê? Senhor, se é para eu aprender alguma coisa, eis-me aqui, eu vou te ser grata pelo pão de cada dia. Eu vou te ser grata porque eu tenho uma família para sustentar e a minha família é abençoada por esse salário que eu ganho. Eu vou ser abençoada, eu vou alegre para o meu trabalho e eu volto tarde, amém, mas amanhã eu estou lá de novo, mas daqui a pouco tem um feriado, daqui a pouco tem festa, daqui a pouco tem tudo. E Deus vai abençoando porque a
gente vê pessoas aí desesperadas, né? A ponto de ter um infarto, né? A ponto de ter um AVC porque não confia no Senhor. Então, nós vemos que as crises, elas vão trazer esses desafios. As crises vão trazer todos esses sofrimentos, esses abalos. A coisa não vai ficar igualzinha, mas como diz o subtema, né? A solução está na mão de quem? De Deus. Hã? De Deus. É. E por que eu vou ficar desesperada? Sabe o que para mim eu entendo de desespero hoje em dia? Falta de intimidade com Deus. O cristão que tem fé e intimidade com Deus, ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Isso não vai ficar assim. Deus vai me tirar desse cativeiro. Alguma coisa vai acontecer, porque você conhece o Deus que você serve. E eu vou te perguntar, você conhece o Deus que você serve? Amém. Conhece mesmo? Amém. Amém. E é isso que nos dá paz. Paz em meio ao vento, paz em meio à circunstância, né? Paz no meio do caos. É isso que faz com que eu seja uma mulher inteligente, um homem inteligente, ativo, um homem e uma mulher de Deus, inteligentes, ativos, com inteligência emocional, fé, tranquilidade naquele que nos fortalece. Amém? Eu tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Não é por mim, não é o meu entendimento, é a sabedoria de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Então eu quero concluir nessa noite, tá? Com a conclusão é a seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta retórica, tá? Essa pergunta você vai levar para a sua semana. Tá bom? Qual personalidade na crise eu quero ser? Uma personalidade de Nabal ou uma personalidade de Abigail? Entenda que você tem livre-arbítrio para escolher, mas as consequências das suas escolhas você não vai poder escolher. Nós temos o livre-arbítrio de escolher quem a gente quer ser. Mas tudo tem consequência. E a consequência você não pode escolher. Se você plantou espinho, você vai colher espinho. Você não vai colher maçãs. Nem eu vou colher maçãs. Então, muitas das vezes, nós estamos sendo uma pessoa querendo ter reconhecimento e retorno de outra coisa que eu não estou sendo. Eu não estou cultivando algo e quero receber. Então, quando tiver alguma coisa errada na minha vida, quando tiver alguma coisa acontecendo estranha, a primeira coisa que eu pergunto para Deus é isso: Senhor, o que eu preciso modificar? Alguma coisa em mim posso modificar para melhorar isso? Porque está andando de um jeito que não está sendo bom. Então eu preciso saber o que fazer. Me dá sabedoria. Irmão, a vida com Deus é o tempo todo. O tempo todo ligado. Tá? Porque a crise vem o tempo todo. Né? Parece que eu não tenho a música. Né? Uma hora a gente está aqui, né? Aí está tudo bem. Nossa, Natal, Ano Novo. Aí começa janeiro. Janeiro já começa até com a pendenga já. O negócio já vai explodir na nossa porta. Aí passa uma semaninha e resolvi. Passa uma semaninha, daqui a pouco vem outra coisa. Tá? Então, a gente tem que estar pronto. Tá? Com os frutos do Espírito, com o Senhor na frente, sem medo. Porque a Bíblia fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Você não tem que ter medo, porque se você se humilhar e confiar em mim, eu vou te honrar. Igual eu não vou Abigail, ele vai honrar você. Por que não?
Agora, eu e você temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Então, tá? Qual personalidade eu quero ser? Tá bom? Pense nisso. Foi o que eu consegui tirar desse texto maravilhoso. Né? Eu comi muito dessa palavra, achei muito importante quando Deus me fez essa pergunta. Qual personalidade você quer ser? Né? E eu vou colocar em prática na minha vida a cada dia, porque se eu quero crescer, eu tenho que ser diferente, muitas vezes, do que eu tenho sido. Eu tenho que estar cada dia melhorando cada vez mais, tá? Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa falar nos nossos corações.